A viagem da alma após a morte. Viajando no plano sutil, os amigos entraram em um mundo onde os gigantes ciclopes vivem após a sua extinção. Eles possuíam apenas um olho no meio do rosto, onde os humanos têm a ponte do nariz. Eles eram enormes, cobertos de pelos e viviam em cavernas. Pareciam resultar de um cruzamento entre humanos e animais. Oh, que estranho. Li sobre essas criaturas na Odisseia. Será que essas criaturas realmente viveram na Terra? Os amigos voaram até um deles. Qual é o seu nome? Eu sou Esfete. Sim, tudo que foi descrito na Odisseia é verdade. Vivemos na Terra e agora encarnamos em mundos paralelos e em alguns planetas da galáxia vizinha. Por que vocês foram extintos? Na época em que vivíamos na Terra, os anões e outras criaturas semelhantes aos humanos viviam conosco. Os alienígenas, os homenzinhos verdes, estavam analisando qual população de criaturas humanoides sobreviveriam nesse planeta. Eles introduziram óvulos fertilizados no ventre dos animais, e eles deram à luz a nós e às outras criaturas, inclusive seus ancestrais. Foi aí que surgiu o conceito de Toto, porque nós e vocês nascemos de animais diferentes. E essa conexão ainda está nos genes. Parece que os chineses têm até um horóscopo, em que cada pessoa é associada a um determinado animal. Todos esses são ecos de tal nascimento. Mas, depois, descobriu-se que somente os seres humanos eram viáveis nessas condições difíceis. Os anjos perceberam isso e começaram a nascer em corpos humanos. Os verdes tomavam essas crianças para seus cuidados e depois as levavam de volta aos povos primitivos. Para eles, os membros de suas tribos criados por alienígenas eram como deuses. Eles revelaram superpoderes e se tornaram líderes e professores, levando cultura aos membros de suas tribos. Assim começaram a surgir as primeiras civilizações de Atlântida, Egito, China, Maia e outras. Os filhos desses anjos encarnados também se distinguiam por suas grandes habilidades e nível de desenvolvimento. Isso foi até escrito em muitos textos sagrados da Babilônia e de outras civilizações. Há ecos dessas lendas na Bíblia hebraica, embora lá elas sejam apresentadas de uma forma muito abreviada, o que torna difícil entender alguma coisa. Então começamos a encarnar em planetas mais adequados para nós. Muito interessante. Agora eu sei como os corpos físicos e as civilizações na Terra foram criados. Como se diz na Bíblia que o homem foi criado à imagem de Deus. Não está claro do que se trata. Ou Deus é um anão, ou um cíclope. Ou talvez estivesse falando de homens verdes. Não. Estava falando do espírito imortal, a centelha de Deus, mônada, Atma, que nós somos. Não do corpo físico ou mesmo do corpo sutil. Os corpos sutis foram criados pelos arcanjos, mas nós, como espírito eterno, sem forma e sem corpo, somos semelhantes a Deus, ou melhor, somos deuses. E isso também é mencionado nas Escrituras. Porque quando o espírito se realizar além de todos esses corpos, ele se lembrará de que sempre foi Deus e se tornará Deus. Sim, agora entendo ainda melhor o que estou buscando. O propósito de minha existência. Então Eva também não foi feita da costela de Adão? É claro que não. As mulheres foram criadas primeiro, para que naturalmente dessem à luz filhos. Até mesmo os judeus, no Torá, dizem que Deus criou Lilith primeiro, e ela deu à luz Adão e Eva. E depois lhes deu uma maçã, e não uma cobra.
Esse é o conhecimento do bem e do mal, que nos é incutido pela educação. Por que a Bíblia não é clara sobre tudo? O fato é que os judeus eram um povo nômade selvagem e não tinham linguagem escrita. Eles transmitiam os mitos do Egito, da Babilônia e da Suméria de boca em boca, e só séculos depois os escreveram. Daí o caráter fragmentário, incompleto e as muitas distorções. Mas mesmo que está lá, o clero não consegue explicar, porque não se encaixa na forma em que inventaram para interpretar a Bíblia. Enquanto conversava com Sfete, o centauro Gnor se aproximou deles. Oh, que interessante! Então centauros também existem. E agora, depois da extinção, vocês vivem com cíclopes? Sim, haviam muitas criaturas maravilhosas vivendo na Terra nessa época. E agora seus cientistas estão encontrando seus restos mortais, mas têm medo de serem julgados. E quando vem um esqueleto de um centauro, dizem que é um cavalo sem cabeça, um homem sem pernas, de modo que as informações sobre nós ficaram apenas nos contos. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.